Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 29 de janeiro de 2024. A verdade por trás dos milagres e eventos sobrenaturais da Bíblia. Acredite ou não, a religião e a ciência não estão em lados completamente opostos quando se trata de fatos reais. Tanto que algumas partes da Bíblia já foram confirmadas pela ciência como verdadeiras. Embora isso possa não ser possível dizer para todo evento e milagre detalhado nas Escrituras, existem teorias baseadas na ciência que podem explicá-los. Claro, a maioria são hipóteses, já que algumas são virtualmente impossíveis de provar cientificamente. Curioso para descobrir a explicação científica para milagres e outros eventos marcantes da Bíblia. As curas milagrosas de Jesus Cristo. De acordo com as Escrituras, Jesus realiza vários milagres, incluindo a cura de pessoas com deficiência. Isto pode ter algo a ver com o efeito placebo. A cura mente-corpo é uma coisa poderosa. Jesus andando sobre as águas. Este famoso milagre pode ser encontrado nos evangelhos de Mateus, Marcos e João. A possível explicação científica é uma onda de frio que poderia ter congelado parcialmente o mar da região, permitindo que Jesus caminhasse sobre ele. Em A Gênese, Allan Kardec esclarece sobre os milagres de Jesus, os fatos reportados no Evangelho, e que têm sido até aqui considerados como milagrosos, pertencem, na maior parte à ordem dos fenômenos psíquicos, isto é, dos que têm por causa primárias faculdades e os atributos da alma. Em nos aproximando dos que foram descritos e explicados no capítulo precedente, reconhece-se sem penar que há entre eles identidade de causa e de efeito. A história em mostrar análogos em todos os tempos e entre todos os povos pela razão de que, desde que haja almas encarnadas e desencarnadas, os mesmos efeitos têm dito serem produzidos. Pode-se, é verdade, contestar sobre este ponto de veracidade da história, mas, atualmente, eles se produzem sob nossos olhos, por assim dizer, à vontade e através de indivíduos que nada têm de excepcional. O fato, somente, da reprodução de um fenômeno em condições idênticas, é suficiente para provar que seja possível e submetido a uma lei, e que, desde então, não é miraculoso. O princípio dos fenômenos psíquicos repousa, como se tem visto, sobre a propriedade do fluido espiritual que constitui o agente magnético, sobre as manifestações de vida espiritual durante a existência e após a morte, enfim, sobre o estado constitutivo do espírito e seu papel como força ativa da natureza. Estes elementos conhecidos e seus efeitos constatados, têm por consequência fazer com que se admita a possibilidade de certos fatos que se rejeitavam naquele tempo que se lhes atribuía uma origem sobrenatural, sem nada prejulgar sobre a natureza do Cristo, que não entra no quadro desta obra examinar, não o considerando, por hipótese, senão como um espírito superior, não se pode impedir de reconhecer nele um dos de ordem a mais elevada e que é colocado, por suas virtudes bem acima da humanidade terrestre. Pelos imensos resultados que tem produzido, sua encarnação neste mundo só poderia ser de uma de suas missões que só são confiadas aos mensageiros diretos da divindade para cumprimento de seus desígnios. Supondo-se que ele mesmo não fosse Deus, mas um enviado de Deus para transmitir sua palavra, ele seria mais que um profeta, porque seria um Messias divino. Como homem, tinha organização dos seres carnais, mas, como espírito puro, destacado da matéria, ele devia viver a vida espiritual mais que a vida corpórea, da qual não tinha absolutamente as fraquezas. Sua superioridade sobre os homens nunca conservava as qualidades particulares de seu corpo, mas a de seu espírito que dominava a matéria de uma maneira absoluta, e a do seu perispírito aurido na parte a mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Sua alma devia apenas manter com o corpo os laços estritamente indispensáveis,
constantemente desembaraçado, ela deveria lhe dar uma dupla vista não apenas permanente, mas de uma penetração excepcional e bem de outra forma superior à daquela que se vê entre os homens comuns. Devia ser o mesmo com todos os fenômenos que dependam dos fluidos perispirituais ou psíquicos. A qualidade desses fluidos dava-lhe um imenso poder magnético secundado pelo desejo incessante de fazer o bem. Nas curas que operava agia como médium. Pode-se considerá-lo como sendo um potente médium curador? Não, porque o médium é um intermediário, um instrumento do qual se servem os espíritos desencarnados. Ora, Cristo não tinha necessidade de assistência, ele é que assista aos outros, ele atuava, pois, por si próprio em virtude de seu poder pessoal, assim como podem fazê-los encarnados em certos casos e na medida de suas forças. Qual espírito, aliás, ousou-lhe insuflar seus próprios pensamentos e encarrega-los de transmiti-los? Se ele recebesse um influxo estranho, não poderia ser senão de Deus, conforme a definição dada por um espírito, ele era médium de Deus. Esta foi a crônica do amanhecer de 29 de janeiro de 2024. Por Alfredo Feijão Lopes.